Muito boa tarde a todos, senhora e senhores vereadores, ao público presente, aos nossos funcionários, senhor jornalista. Muito boa tarde. Esta é a nossa reunião número 5 de 2024. Eu começava por distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, dando nota para efeitos da ata que o município apresenta com a data de ontem, dia 23, um total de disponibilidades de 1.844.601,31 €. Na sequência desta informação, damos início ao nosso período antes da ordem do dia e dava a palavra à senhora vereadora, aos senhores vereadores, para fazerem dela uso. Senhor vereador João Reles tem a palavra. Ora, muito boa tarde, senhora Presidente e senhor vereador, público presente na sala e comunicação social, bem como os funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu começava a minha intervenção por algumas considerações em relação ao ato eleitoral que se desenrolou a 10 de março e que esta é a primeira reunião que nós temos após esse ato eleitoral. Gostaria de deixar algumas considerações e também, portanto, uma opinião relacionada com aquilo que foi o resultado. Nós temos vindo num processo tanto cada vez maior, no meu entender, de avançar para um combate político que foge muito àquilo que são as ideias de cada um dos partidos, as propostas de cada um dos partidos, e muitas vezes esse combate é feito por questões laterais, por ofensas, por faltas de respeito, por outras questões, e portanto, penso que a evolução tem sido uma evolução negativa em relação à democracia e àquilo que eu defendo e que nós defendemos enquanto democratas. Não é caso único português, mas não é por causa disso que não tenhamos que falar sobre isto, fazer as considerações que entendemos, porque as situações são semelhantes àquilo que já se passou noutros países e portanto, parece que nada disso serve para alertar para aquilo que será a consequência deste tipo de caminhos. É um caminho que tem avançado também, não só com os agentes políticos, mas também com tudo o que o rodeia, em termos da própria comunicação social e todo o ambiente envolvente, e que, neste caso, também me sinto no dever de falar sobre esta questão, no sentido de criar também uma reflexão em relação a essa situação. Portanto, nós, no caso concreto português, tivemos uma viragem, digamos assim, de um conjunto de políticas que eram bastante penalizadoras da população portuguesa em 2015 e que me parece que foram positivas, pelo menos essa é a nossa opinião, e acho que é evidente também, no sentido de uma quantidade de recuperação de direitos, de valorização também daquilo que é o trabalho das pessoas, e que foi evoluindo no sentido de cada vez uma perca maior de votos numa determinada área política, recuperação da outra, que me parece que resultou depois num processo completamente desnecessário de dissolução da Assembleia por chumbo do orçamento, que, no nosso entender, deveria obrigar, digamos assim, as forças políticas a negociarem esse mesmo orçamento, e que resultou numa maioria absoluta que a população deu ao Partido Socialista. Essa maioria absoluta que foi desastrosa naquilo que foi o seu período, de cerca de 2 anos, e que a população, de uma forma geral, sentiu-se também traída na confiança que depositou, e que levou depois a um movimento de descontentamento que se concentrou num aumento bastante substancial de votação, e que se concentrou também esse descontentamento
naqueles que mais barulho fazem e que mais, se calhar, ao respeito faltam à democracia, sem olhar sequer às propostas dessas mesmas forças políticas. Portanto, eu gostaria de deixar este apontamento no sentido de que mesmo os próprios agentes políticos muitas vezes fazem a política e brincam com o fogo, e depois nós, ao brincar com o fogo, quer o próprio Presidente da República, quer depois também o próprio António Costa e o Partido Socialista que estava no Governo, e parece-me a mim que a evolução que deve ser feita, não só em relação ao Partido Socialista, em relação a todos os agentes políticos e todos os partidos políticos, aqueles que defendem a democracia, de passarmos cada vez mais a discutir aquilo que são as ideias de cada um dos partidos, as propostas de cada um dos partidos, e deixarmos de lado aquilo que é tudo lateral àquilo que é as propostas concretas em relação ao país, e não aquilo que são situações completamente laterais à atividade dos partidos em relação àquilo que é o combate político. No sentido de podermos entrar, se calhar, numa maior sanidade política de discussão e também de votação, correndo o risco deste tipo de caminho poder levar a situações completamente incontroláveis e a situações que já levaram no passado longínquo, mas também num passado recente, noutros países, a situações extremamente desagradáveis para as próprias populações. Pronto, este era o apontamento que eu gostava de deixar. Em relação àquilo que eu tinha para abordar também sobre aquilo que é a nossa reunião de Câmara, o primeiro assunto tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nós continuamos na mesma situação, ou pior, daquela que se tem vindo a arrastar, num banco que é público, que apresentou 1.231 milhões de euros de lucro, e que não está a cumprir aquilo que é a sua função enquanto banco público, de pelo menos assegurar o funcionamento de uma agência em cada concelho. E, portanto, uma agência no concelho se calhar pode custar 300, 400 mil euros por ano, não sei, mas para quem dá cerca de 100 milhões de euros por mês de lucro, com certeza que se calhar meio-dia de lucro daria para manter a agência de Alpiarce a funcionar de uma forma próxima do normal. E penso que o próprio município de Alpiarce deve reivindicar isso junto da própria Caixa Geral de Depósitos, quando se alega que estes ajustamentos de funcionamento têm a ver com planos de reestruturação, no sentido de colmatar algumas deficiências que o próprio banco tem, quando nós estamos perante um lucro completamente absurdo destes, de um banco que está ao serviço da população, que não deixa de ser um agente bancário que está em igualdade de circunstância com os outros bancos, mas não é igual. Portanto, os outros são bancos privados, este é um banco público que deve também assegurar um serviço, uma prestação de serviço público à população. Portanto, eu gostaria de deixar uma questão relacionada com esta situação, questionando se existe ou não alguma perspectiva de futuro no sentido daquilo que é o funcionamento da agência em Alpiarce. Outra questão que eu gostaria de questionar tem a ver com algumas movimentações de terras na zona superior da barragem, que gostaria de questionar se tem a ver com a perspectiva também que já existia de instalar alguns campos de petanca ou não, e se são cauteladas todas as situações relacionadas com essa movimentação. A própria Sra. Presidente, quando eu falei dos campos de pádel na semana passada, também fez referência a essas condicionantes, e, portanto, ali não sei exatamente que tipo de condicionantes é a questão, se está a ser acautelado ou não. E, portanto, basicamente, esta era a intervenção que eu tinha para fazer. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor. Então, muito boa tarde a todos. Dizer que
concordo em pleno com aquilo que o vereador João Pedro disse em relação ao resultado das eleições e manifestar também aqui a minha preocupação em relação ao rumo que a democracia está a tomar, especialmente neste ano que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Depois, hoje não trago perguntas, trago só mais uma sugestão, que era da possibilidade de construção ou mesmo a adaptação de uma casa de banho para cidadãos com mobilidade reduzida no campo de futebol, para o público, portanto, na parte do público, porque, pronto, soube de casos em que estes cidadãos tiveram que ser transportados em braços para irem à casa de banho, e sendo que não é uma coisa que eu sei que seja que se gaste uma verba muito elevada, porque nós quando estivemos na Junta de Freguesia adaptámos 8 casas de banho portanto a mobilidade reduzida, e nesse sentido pronto, sugeria que o mais rápido possível pudesse ser feita essa adaptação ou construção nova. É tudo, Sra. Vereadora. Muito bem. Muito obrigada. Eu tentaria responder às perguntas que colocaram. Não queria deixar de aproveitar a ocasião para também tecer aqui algumas considerações relativamente às últimas eleições legislativas. Eu faço uma análise aproximada relativamente às preocupações que os seus vereadores manifestaram aqui e algo diferente relativamente às causas e, eventualmente, quanto às consequências, partilhamos a mesma opinião. Quanto às causas, há aqui alguns aspectos que eu julgo que são diferentes em termos de interpretação entre nós. De qualquer forma, não têm não são suficientes para criarem aqui uma divisão do ponto de vista daquilo que é a realidade com que nós estamos todos confrontados. Eu julgo e penso que, se calhar, se todos soubéssemos, incluindo o Sr. Presidente da República, que entendo que é o fator crucial em tudo aquilo que tem acontecido desde o momento em que decidiu convocar eleições antecipadas e dissolver o Parlamento. Eu julgo que, incluindo ele, se todos soubéssemos aquilo que ia acontecer nestas eleições, se calhar elas não tinham acontecido. Porque, a não ser que o Presidente da República achasse que valia a pena pagar este preço para colocar a sua família política no governo, a não ser que achasse isso, encaminhar o país para uma situação de instabilidade e de dificuldade na governação, tendo essa estabilidade garantida, parece-me que era um risco que efetivamente, se calhar, ele hoje não correria. De qualquer modo, a realidade é o que é. Estas eleições, mais do que qualquer outra razão que as fizesse acontecer, prende-se sobretudo com uma operação judicial que desencadeia um conjunto de fatores que levam à demissão do Primeiro-Ministro, que julgo que era uma demissão, dados os factos como foram apresentados, era uma demissão inevitável. E isso nada tem a ver com aquilo que se passou desde a eleição desta maioria absoluta e do governo de 2 anos de maioria absoluta. E, portanto, independentemente de todos os episódios ou das situações que foram acontecendo e que, com o decurso do tempo, vieram a redundar, na maior parte das mesmas, em fogos fatos, ou seja, deram origem a coisa nenhuma, aparentemente movem-se neste país investigações, fazem-se processos de intenção sem uma factualidade apurada suficiente
para poder corroborar essas suspeitas, o que me parece que é desvirtuar a justiça e a forma como ela devia de funcionar. Todos nós estamos disponíveis para ser escrutinados, todos nós que estamos na vida pública, obrigatoriamente temos que ter essa transparência. Agora, é preciso que haja alguma prudência quando se fazem investigações, de ter pelo menos factos suficientes para poder suspeitar das pessoas e avançar com processos contra elas. Portanto, eu nesse aspecto considero que houve aqui talvez uma precipitação, uma vez que muitas destas circunstâncias vieram a dar em absolvições ou nem sequer a haver matéria para haver acusação, e isso, não tínhamos dúvidas, na opinião pública, criou uma percepção de instabilidade, de falta de respeito por um conjunto de obrigações e de princípios, que levou a que as pessoas, de algum modo, se sentissem defraudadas, não propriamente com as políticas, porque estamos a falar de uma evolução do salário mínimo como não existiu nunca desde o 25 de Abril, estamos a falar numa melhoria do poder de compra, estamos a falar na esmagadora massa de investimento que foi conseguida para o país e que está em curso, e, portanto, eu não considero que, muito provavelmente, não terá sido a realidade que levou as pessoas a fazerem esta opção, mas terá sido a percepção que lhes foi sendo transmitida, quer de forma muito direta no seu dia-a-dia, quer de forma mais indireta através da comunicação social, que tem sido também, na minha opinião, um fator que contribuiu para a geração dessa percepção. Confrontados com isto, parece-me que as pessoas assumiram aqui uma posição, e o povo nestas coisas, e por isso é que a democracia é um sistema que não é perfeito, mas é o mais perfeito de todos os imperfeitos, e, portanto, ela tem que ser, eu ouvia ontem, tem que ser acarinhada, tem que ser regada todos os dias, sob pena de nós darmos isto por adquirido e acharmos que já nada nos faz voltar atrás, e não é assim, como estamos a ver noutros pontos do mundo. Nós hoje acho que temos que aquilo que as forças, sobretudo os partidos políticos e as forças vivas da nossa comunidade, aquilo que devem fazer, e pelo menos expectavelmente é isso que eu espero, é que façam uma análise introspectiva, façam uma análise do que é que foi este percurso e esta forma de estar na democracia e de fazer política, e que se preparem para um futuro em que o mundo mudou. Há uma série de coisas que mudaram, as pessoas hoje são muito mais imediatistas, o que funciona são os vídeos de 20 segundos dos TikToks e das redes sociais, e, portanto, mas isto é o mundo, é a nossa realidade, quer dizer, e todos nós, de uma maneira ou de outra, se calhar contribuímos para ela, porque andamos cá há uns anos e, eventualmente, nem sempre temos feito as coisas bem, às vezes temos feito coisas boas, e acho que temos que ter essa humildade de olhar para nós e perceber se aquilo que estamos, em todos os partidos políticos, se aquilo que estamos a oferecer à população, às pessoas, se é aquilo que expectavelmente elas, no dia de hoje, com o mundo, com as características que têm hoje, se é isso que elas querem efetivamente. Porque os partidos políticos são o pilar fundamental de uma democracia, mas têm que ter alguma adesão àquilo que são as expectativas da população, sob pena das pessoas deixarem de se identificar com eles. E, portanto, eu julgo que esta para além de tudo, é um momento de preocupação e que nós devemos de manter vigilância relativamente ao que se vai passar, mas é sobretudo um momento em que temos que fazer esta catarse, temos que olhar e temos que perceber o que é que correu menos bem, para evitar que se repita, e no que é que podemos mudar de forma a irmos ao encontro das expectativas das pessoas, e porque aquilo que nos move a todos nós, servidores públicos, é exatamente isso, é servir as pessoas, é encontrarmos soluções para os seus problemas e, portanto, com motivações idênticas e às vezes com caminhos diferentes, mas todos nós estamos imbuídos desse espírito e, portanto, aquilo que eu julgo é que esta é também uma oportunidade, eu espero que seja uma oportunidade para nós nos reencontrarmos com a população, reencontrarmos com as pessoas e com a confiança e passarmos a merecer a confiança delas. Relativamente a estas questões, porque parece que estas coisas não impactam na nossa vida, mas impactam e, portanto, nós estamos a falar de eleições nacionais e legislativas,
mas como os seus vereadores bem disseram, esta situação impacta nos municípios, impacta na vida das comunidades e, portanto, naturalmente também ela é aqui o fórum onde a gente a deve discutir. Relativamente às questões mais concretas que os senhores vereadores colocaram, a questão da Caixa Geral de Depósitos, nós temos vindo a acompanhar com a Caixa esta situação. Começou por ser, efetivamente, uma reestruturação do próprio banco, começou por ser a reestruturação e que, neste momento, de acordo com as várias conversas que temos tido com a administração da Caixa, são um dado adquirido relativamente ao modo de funcionamento do banco daqui em diante. E, portanto, há um conjunto de estratégias que estão assumidas, há um conjunto de decisões que foram tomadas e que, aparentemente, mesmo com a nossa insistência, são irrevogáveis, são inelutáveis, portanto, não há volta a dar. A permanência física das agências em todos os concelhos é uma questão que está assegurada, não nos termos em que nós gostaríamos, aliás, como já vinha sendo assinalado há bastante tempo. Nós temos feito aqui um esforço, porque temos reunido com a Caixa também por outras razões, porque a Caixa apresentou-nos, em várias dessas reuniões que tivemos, uma preocupação com a estrutura de custos que tem, com a manutenção de todo o espaço que tem neste momento no Concelho de Alpiarça. E, portanto, a Caixa assumiu como possível e desejável a alienação do edifício, mantendo a estrutura da antiga agência, daquele espaço mais pequeno, daqueles 60 metros quadrados, que já tinham uma entrada própria para a rua, que já tinham condições de continuar a existir, mantendo a agência aberta com aquilo que hoje é a realidade da agência. Portanto, em nenhuma das conversas foi possível admitir por parte da Caixa que havia a intenção, eventualmente, de reforçar com pessoal ou de reforçar em termos de horários. A única coisa que nos foi transmitida foi que havia a intenção de reforçar com equipamento que permitiria, designadamente com estas máquinas de multibanco mais modernas, que permitiriam fazer depósitos maiores e levantamentos maiores, entre outras operações, que agora só são realizadas ao balcão. E, portanto, esse compromisso foi assumido connosco. De todo o modo, não foi possível, das várias insistências e das várias reuniões que temos tido, efetivamente conseguir que a Caixa assuma o reforço do funcionamento da agência, como disse, seja em termos de pessoal, seja em termos de horário. E, portanto, isto é dado como adquirido. Também não nos foi colocada a questão da Caixa deixar, obviamente, de estar no Conselho, que é uma questão que ultrapassaria até as determinações legais. De qualquer modo, nós estamos a avaliar com a Caixa a possibilidade, o que é que vai acontecer relativamente ao edifício e a possibilidade, de, eventualmente, de ser o município a adquiri-lo para o destinar a arquivo municipal. Que é uma coisa que os senhores vereadores também têm conhecimento, que o município não tem um espaço de arquivo municipal em condições, devidamente preparado, que permita a consulta, que permita a preservação de todo o acervo documental e em condições aceitáveis, e o facto disso não existir já ocasionou em alturas passadas que se perdesse uma parte do arquivo em virtude de estar em localizações que não têm condições para que estivesse, e, portanto, as intempéries e o facto de estar em arrecadações velhas levaram a que se perdesse uma boa parte da informação que lá estava, e, portanto, nós estamos num processo de conversação com a Caixa Geral de Depósitos no sentido de definirmos quais é que seriam, eventualmente, as contrapartidas, como é que a Caixa passaria a funcionar se houvesse da parte do município esta possibilidade. E, portanto, não está fechado, estão em curso essas negociações. Relativamente ao movimento de terras na zona do complexo, de facto, aquele movimento de terras destina-se ali à localização de um conjunto de campos de petanca, que tínhamos assumido já há algum tempo com o Real Clube Petanca de Alpiarça, e neste momento estão acauteladas as situações. Aquela localização, tal como a dos campos de pádel, tem condicionantes arqueológicas,
nós instruímos o respectivo processo junto da DGPC. Entretanto, tivemos o parecer a solicitar-nos mais alguma informação, enviámos e neste momento, como a intervenção não vai passar nada por baixo, não vão ser feitas escavações, estamos a falar em movimento de terras apenas para estabilizar o piso e, portanto, para que ele fique nivelado. Inclusivamente, depois pedimos na altura também um parecer a uma técnica superior de arqueologia e instruímos todo o processo junto à DGPC e, portanto, está a ser feito com o conhecimento e o acompanhamento da própria DGPC, que é quem acompanha estas questões. De qualquer modo, as intervenções não têm impacto, digamos assim, do ponto de vista da condicionante, uma vez que não vão levar estruturas subterrâneas. Queria dizer à senhora vereadora que esta sugestão que faz, que é muito bem-vinda, nós neste momento estamos a fazer uma avaliação que passaria também pela questão das casas de banho públicas no estádio municipal e está a passar por um conjunto de outros edifícios públicos ou locais que têm mais frequência para nós conseguirmos ir dando aqui um avanço substancial nas questões da mobilidade dentro do próprio concelho. Quer com a colocação de passeios em sítios onde não há passeios, quer com a reconfiguração das árvores, por exemplo, ou dos obstáculos que estão colocados nos diversos passeios, de forma a dar espaço para as pessoas, ou eventualmente carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas poderem passar, quer na questão da mobilidade em edifícios públicos. Temos 2 candidaturas submetidas ao projeto dos 360, uma para as piscinas municipais e outra para a Sociedade Filarmónica, para o edifício onde funciona a Sociedade Filarmónica e os bombeiros, exatamente para acesso ao piso superior. E, portanto, temos em curso, neste momento, uma análise às várias... Estamos a lançar o procedimento para colocar as novas casas de banho no Parque do Carril, em substituição daquelas que lá estão, que também vão ter necessariamente essa questão assegurada da mobilidade reduzida. E, portanto, estamos a fazer um levantamento nos vários edifícios públicos nas vias públicas, no sentido de tentarmos harmonizar aquilo que são hoje obstáculos e dificuldades e criarmos essa possibilidade. Portanto, a atenção que chama relativamente às casas de banho do Estádio Municipal enquadra-se perfeitamente nisso e eu agradeço, naturalmente, que será tida em consideração exatamente no mesmo âmbito. E pronto, não sei se consegui esclarecer tudo, mas então, se assim for, passava à nossa ordem de trabalhos. E a nossa ordem de trabalhos inicia-se exatamente com a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 7 de março de 2024, que vem para deliberação, e eu dava a palavra aos senhores vereadores para alguma correção que tenham a sugerir. Senhor vereador, faz favor. Portanto, a minha tem a ver com uma resposta a uma questão que eu coloquei, portanto, é no início da página 4, sobre as astas públicas que estavam a decorrer, em que o que ficou explanado em ata foi que, relativamente à asta pública do arrendamento de propriedades, foi fechada para o valor mais alto que foi arrematado e estão neste momento a ultimar com o proponente, ou o proponente, as condições para tomar posse de todas as terras dos lotes. Estava a dizer que está na página 4 da... 4.15, sim, a seguir a página logo, mesmo no início. Eu estava aqui à procura... É a resposta da Sra. Presidente às astas. Antes de terminado o período, antes da ordem do dia. Sim, é isso, mas aqui. Relativamente à asta pública. Pronto. Portanto, eu lembro-me que a Sra. Presidente, na altura, referiu que, portanto, em relação à asta pública das propriedades sem vinha, portanto, as propriedades limpas, que tinha sido desenvolvido a asta pública. E que, no entanto, em relação às propriedades com vinha, que a asta pública tinha ficado deserta. Sim. E que obrigou a uma segunda asta de negociação direta. Isso.
portanto, isso não consta aqui da resposta e, portanto, não foi propriamente na totalidade o que está aqui, sim, mas sim que... se calhar convinha acrescentar aqui relativamente a seguir dos lotes, no que diz respeito dos terrenos com vinha, que tendo as mesmas ficado desertas, que foi dado início ao processo de negociação direta. Não, foi desenvolvido um processo de negociação direta e que está em processo, e que estava em fase de arrematação, de entrega ou arrematação, não sei o termo de celebração dos contratos. Celebração de contratos, exatamente. Portanto, até falou que eram 4 e que depois houve 2 que estavam inválidos, salvo erro, e exatamente, e foram 2 aprovados. Foi o primeiro não aceitou e foi o segundo, foi uma coisa assim. Exatamente. Isso, se calhar, pode não haver essa necessidade desse pormenor, mas pelo menos não corresponde a tudo aquilo que foi a resposta. Muito bem. Eu não tenho mais nada, eu tinha também era isso. Ok. Muito bem, então, assim sendo, com esta sugestão que o Sr. Vereador fez e que deve ser integrada nesta resposta, eu punho à ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos de hoje é a proposta de ratificação do despacho de aprovação de preços a cobrar em espetáculo para bebés que vem para deliberação. Eu queria fazer só aqui um ponto de ordem relativamente a esta questão. Nós estamos... esta questão vem naturalmente à reunião de Câmara porque, de acordo com o sistema que nós temos a funcionar de bilheteira ou de bilhética, nós não temos, neste momento, para cada uma destas atividades onde haja cobrança de algum valor, o que nos dizem os serviços é que é necessário sistematicamente vir às reuniões de Câmara. Nós estamos a procurar encontrar aqui um processo que nos permita que o município possa, nos vários âmbitos, fazer a cobrança dos valores que estiverem, quer em tarifário, quer eventualmente em propostas pontuais para a realização de algumas atividades, sem ter necessariamente que em todas elas estar a fazer propostas para a reunião de Câmara, porque estamos a falar de coisas que não têm grande significado do ponto de vista até financeiro, mas enfim. De qualquer modo, o que vem proposto nesta altura é que no âmbito da agenda cultural do município está prevista esta realização do espetáculo para bebés, que é o Beethoven, no dia 23 de março. No âmbito da programação regular que o município tem levado a cabo e no sentido de implementar uma bilheteira que valorize e dignifique os espetáculos culturais, considerando a ponderação entre os custos e os proveitos, foi proposto por serviço a introdução de uma bilheteira para o evento, espetáculo para bebés. Alguns eventos são eventos para a dimensão do nosso município caros, mas são eventos de extraordinária qualidade e que, de alguma maneira, com a comparticipação dos utilizadores em conjunto com o município, é possível que eles tenham lugar entre nós e, portanto, considera-se que é uma oportunidade que não se deve desperdiçar. Este foi proposto pelo Serviço de Introdução de uma bilheteira cuja entrada terá o valor de 3 euros e, portanto, considerando que nos termos do regime jurídico das autarquias locais é a competência da Câmara fixar os preços de prestação de serviço ao público por serviços municipais e o agendamento das reuniões de Câmara foi autorizado e, portanto, vem para ratificação o despacho datado em despacho datado 12 de março, a proposta da bilheteira anexa, que vem para a cobrança de bilhetes para o espetáculo em causa. E esta é a proposta que vem para ratificar, com a explicação que acabei de dar. Senhores vereadores, faz favor. Nós, em relação a esta proposta que é apresentada, consideramos que não vemos justificação para que haja bilheteira, até porque, mesmo no sentido da própria comparticipação, na melhor das hipóteses, é muito pouco significativa. São desenvolvidos um conjunto de espetáculos e de eventos ao longo do ano, mesmo alguns deles com necessidade portanto, de reserva,
de levantar os próprios bilhetes, há uma situação ou outra, em que esta situação não acontece. Estamos a falar de um espetáculo de 1.076 euros, que, na melhor das hipóteses, tem uma comparticipação de 180 euros, se forem 60 bebés. E, portanto, com um custo previsto, depois com todas as considerações, para o município de 978,60 euros. Portanto, e achamos que esta própria comparticipação, que não é significativa no sentido de haver aqui um grande financiamento, digamos assim, por parte daquilo que são os pais, e ainda por cima para esta faixa etária. Portanto, não concordamos com esta proposta e iremos votar contra. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha a proposta à votação. A proposta para ratificação de despacho de aprovação de preço a cobrar em espetáculo para bebés. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores da CDU. O voto de qualidade da Sra. Presidente. E o voto de qualidade é assim. De mim própria, é isso mesmo. Por ser contra. É mesmo. Ponto número 3. Proposta de carta educativa, que vem também para deliberação. O projeto da carta educativa, como sabem, decorre de uma obrigação legal, para além de um conjunto de outras cartas que também temos vindo a desenvolver, a carta social. Estamos num processo de consulta para adjudicarmos a realização da carta arqueológica, e, portanto, que são documentos que são essenciais não só para instruírem os documentos de gestão do território, mas para o conjunto de atividades que eles próprios visam regulamentar de algum modo. E, portanto, a Carta Educativa vem com as características e com as conclusões que já estão no relatório que é apresente aos senhores vereadores, e com a proposta da própria Carta. Se tiverem alguma questão, terei todo o gosto em esclarecer. Senhor Vereador, se faz favor. Portanto, este é um processo que já tem algum tempo, que é dinâmico. Esta revisão da Carta Educativa, portanto, a anterior deve ter para aí uns 7 ou 8 anos, talvez, não tenho presente, nem vi. Mas, sendo um processo dinâmico, que em termos do seu desenvolvimento técnico terminou mais ou menos, pareceu-me quase há um ano atrás, e que foi desenvolvido os procedimentos, quer com a própria aprovação por parte ou parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, e depois foi submetida à entidade governamental que se deveria pronunciar, que esta sim está desde julho do ano passado para se pronunciar, e cuja resposta veio agora. Parece-me que estão reunidas as condições para aprovarmos, tendo em conta o trabalho técnico no âmbito da própria comunidade intermunicipal que foi desenvolvido para a elaboração desta revisão da Carta Educativa, quer com os pareceres favoráveis dos intervenientes, e que, neste sentido, estão reunidas as condições para votarmos a favor. Muito obrigada. Vou pôr, então, o ponto 3 à votação. É a proposta de Carta Educativa do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é o despacho de designação dos membros da Comissão Organizadora da Alpiagra, que vem também para deliberação. Este despacho tem o objetivo, exatamente, de determinar quem será a comissão que estará com a responsabilidade de organizar e de supervisionar a organização da Feira Agrícola e Comercial da Alpiagra, e também é taxativo, tem os elementos indicados, e os senhores vereadores, se tiverem alguma questão, fazem favor. Sr. Vereador. Esta proposta da Comissão é uma proposta que é uma opção clara de quem está em funções no Executivo da Câmara. Naturalmente não temos nada contra qualquer uma das pessoas que estão propostas, mas sendo essa a opção,
Se fôssemos nós, escolheríamos outras, daí que iremos abster, ressalvando que nada nos move contra qualquer uma das pessoas que são propostas. Com certeza. Muito bem. Então, assim sendo, eu punha a proposta à votação, despacho de designação dos membros da Comissão Organizadora da Alpiagra 2024. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 5 são as normas de participação na Alpiagra 2024, que são também, por norma, presentes à reunião de Câmara para a sua aprovação. São, no fundo, as regras que nós estabelecemos de participação dos vários expositores, dos parceiros, etc., e como funcionará os espaços e as condições de funcionamento da própria feira. Alguma dúvida também esclarecerei. Muito bem. Então, não havendo dúvidas relativamente a esta questão, eu iria pôr este ponto também à votação. A proposta de normas de participação para a Feira Alpiagra 2024, Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 6 é uma proposta de isenção de pagamento de taxas devidas por licença especial de ruído para a Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima, que vem para deliberação relativamente a um evento organizado neste caso um baile, organizado na Associação do Frade de Cima, e a entidade vem pedir a isenção do pagamento do montante devido pela licença de ruído. Não sei se também há alguma dúvida. Faz favor, Sr. Vereador. Em relação a este assunto, portanto, parece-me a mim que a ação do Frade de Cima apenas cede as suas instalações a uma organização da Marcha de Almeirim, com a colaboração do próprio município de Almeirim, em todo o seu desenvolvimento, mas, no entanto, sendo também uma coletividade do Conselho, não temos nada contra, mas gostaria de deixar esta referência e iremos estar a falar disso. Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Sendo assim, o requerimento se vinha assinado por alguém que seja representante legal, que eu não sei se é, da própria associação. Eu penso que sim, pelo menos nós não temos indicação nenhuma do contrário. Eu olhando para o nome da pessoa, não sei se ela sei que faz parte das marchas de Almeirim, não sei se integra ou não a Associação do Frade de Cima. Pois, é isso não que sei. Eu também não sei, mas pronto, era essa também a minha questão. Pronto, não tenho essa... De uma coisa sei que faz parte, da outra não tenho a certeza. Mas como o pedido é feito, como o espaço, a licença de ruído é devida pela entidade que acolhe neste momento o evento, que é a associação. Portanto, deverá estar representada por alguém que faça parte da orgânica. Mas não tenho a certeza se esta pessoa é ou não membro da Associação Recreativa e Cultural do Frade de Cima. Muito bem. Mas podemos, inclusivamente, ver por uma questão de regularidade no processo. Então eu punho ao ponto à votação proposta de isenção de pagamento de taxas devidas por licença especial de ruído à Associação Cultural e Recreativa do Frade de Cima. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é uma proposta de Código de Conduta do município de Alpiarça, que vem para deliberação. Como esta proposta também resulta da obrigatoriedade legal, portanto, a Lei nº 52 de 2019, de 31 de julho, aprovou o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e estabelece que as entidades públicas abrangidas pelo diploma devem aprovar códigos de conduta a publicar no Diário da República e nos respectivos sítios da internet para desenvolvimento, entre outras, das matérias relativas a ofertas institucionais e a hospitalidade.
E, portanto, o presente Código de Conduta pretende-se que assegure a criação de um instrumento de autorregulação e de compromisso de orientação, estabelecendo os princípios e os critérios orientadores nesta matéria, propõe-se então que seja aprovada esta proposta de Código de Conduta, seja determinada a sua publicação em Diário da República e o mesmo após publicação seja divulgado por todos os serviços, bem como na página eletrónica do município, e também remeter esta proposta de Código do município à Assembleia Municipal de Alpiarça para conhecimento. Senhores vereadores, a favor. Eu considero que este tipo de propostas, não tenho nada contra, mas também não tenho muito a favor, até porque este tipo de legislação normalmente surge a seguir a alguns burburinhos e a algumas situações que acontecem, então para diminuir um bocadinho a onda contestatária, para diminuir um bocadinho a onda, surge depois este tipo de publicações, que me parece a mim que a própria legislação é suficientemente ou é suficiente para avaliar e para balizar, digamos assim, aquilo que é a ação de cada um dos elites locais. E, portanto, entendemos que isto nem aquece nem arrefece naquilo que é a nossa conduta. Portanto, isto também não impede que quem queira prevarique, que não tenha qualquer tipo de conduta positiva ou negativa havendo esta proposta. Essencialmente as próprias balizas que aqui estão não considero que não acrescentam nada àquilo que é o nosso dever enquanto eleitos de desempenhar as funções públicas da forma mais correta e eticamente mais rigorosa para que, portanto, para que possamos cumprir com aquilo que é o nosso dever. Portanto, será um voto de abstenção. Não há lei nenhuma que impeça a prevaricação, infelizmente. Ou seja, as leis são todas feitas para prevenir e para tentar evitar que se prevarique, mas, enfim, esta questão da aprovação do Código de Conduta, neste caso concreto, no nosso caso concreto, resulta não só da necessidade que está contida na lei e que determina que haja uma publicação deste tipo de códigos, mas também esta é uma publicação que a existência ou não de Código de Conduta do município tem vindo a ser questionada pelas entidades financiadoras do município, sobretudo em projetos de PRR. E, portanto, nós temos sido... Como as normas de controle interno, embora são... essa aí eu acho que é diferente, porque é mais objetiva, mais técnica. Esta resulta tanto da lei como do outro. Eu não estou a contestar a apresentação. E, portanto, foi mais uma reflexão geral do que propriamente a apresentação do ponto em si. A existência das normas não impede ninguém de prevaricar, se quiser prevaricar, ou se entender. De qualquer modo, a existência do Código resulta diretamente da lei e, portanto, nós não podíamos, não queríamos, nem podíamos deixar de o fazer por variedíssimas razões, desde logo para cumprir a lei e, em segundo lugar, porque esta questão tem sido efetivamente levantada pelos organismos que financiam, através de fundos europeus, os vários municípios e têm sido levantadas transversalmente no sentido de se aprovarem os códigos, de modo a haver também estas garantias de transparência que sempre se procuram. Muito bem, então eu ponho a proposta de Código de Conduta do município de Alpiarça à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU.
O ponto 8 é a proposta para a aprovação da asta pública para a atribuição do direito de ocupação das lojas números 4 e 5 e 16 e 17 do mercado municipal. Como sabem, nós durante um período logo subsequente às obras, à intervenção que foi feita no mercado, fizemos a adjudicação de algumas lojas no âmbito ainda dessas obras e sem recurso à asta pública. Neste momento, efetivado o respectivo regulamento e estando consolidada a parte das obras, já não faz sentido não recorrer a este procedimento e, portanto, nós temos estas 4 lojas que estão mais ou menos juntas, duas delas não têm separação entre elas e, portanto, nós optámos por colocá-las em asta pública da forma como estão e, portanto, damos início a este processo de asta pública exatamente para voltar a entrar dentro das normas do regulamento que já estavam previstas, uma vez que elas foram excepcionadas apenas durante o período imediatamente subsequente às obras. Aliás, como já vinha sendo feito, porque na primeira fase das obras já estavam concluídas dentro do mercado e depois manteve-se durante o período em que as obras da segunda fase ainda estiveram em curso. E, portanto, vem nos termos já habituais relativamente às astas públicas, com os preços que estão exatamente contidos no regulamento e de acordo com aquilo que o regulamento determina. Sr. Vereador? Não. Muito bem. Então, não havendo intervenções sobre este ponto, eu ponho o ponto à votação. Proposta de aprovação da asta pública para a atribuição de direito de ocupação das lojas números 4 e 5 e 16 e 17 do mercado municipal de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 é a atribuição de um apoio financeiro à secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Eu vou dar a palavra neste ponto ao Sr. Vereador Jorge Freitas, uma vez que sou familiar de uma pessoa que está neste momento na secção e, portanto, não participarei da apresentação do ponto nem da votação e ausentar-me-ia, dando a palavra ao Sr. Vereador. Posso? Sou elemento integrante da secção e, portanto, não posso votar. Ok, não fica ninguém, porque isto é... Ficam os seus vereadores que tratarão do assunto muito bem. Calma, tenho que esperar. Muito boa tarde a todos. Ponto 9. Atribuição de um apoio financeiro à secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, para deliberação. Vou fazer aqui uma pequena explicação, que já deve ter lido a Sra. Vereadora, mas o Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça encontra-se a disputar o Campeonato Distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, na época 23-24. Todos sabemos que o futebol sénior será sempre um enorme estímulo no processo de desenvolvimento dos jovens e uma forte incitação para os escalões de formação do clube, bem como uma referência regional e um veículo importante de mediatização do nosso concelho. Não obstante as dificuldades sentidas ao longo da época, a equipa do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça continua a lutar para a obtenção da melhor classificação e consequente subida à principal divisão da Associação de Futebol de Santarém. Deste modo, considerando que a secção ao longo de toda a época teve a necessidade de fazer face a um conjunto de despesas que, embora estivessem previstas, ultrapassaram os montantes envolvidos, nomeadamente com os montantes a pagar no reforço da equipa, consequente inscrição de jogadores na Associação de Futebol de Santarém, no policiamento dos jogos e nas taxas legais, entre outros. B. Toda a estrutura tem desenvolvido um trabalho meritório na expectativa que todos possam desenvolver a atividade com as melhores condições. Linha C. O apoio aos adeptos, simpatizantes e público em geral. O apoio dos adeptos, simpatizantes e público em geral tem demonstrado com a sua presença nos jogos uma grande aderência a este projeto. A linha D. A Câmara Municipal de Alpiarça continua a manter todo o interesse e vontade de continuar a estar associada a este projeto de atividade desportiva relevante para o concelho.
A linha E. A Câmara de Alpiarça considera que o Clube Desportivo Os Águias é um excelente dinamizador da promoção, divulgação e é uma referência regional e um veículo importante da mediatização do nosso concelho. Propõe a atribuição de um apoio financeiro de 6.000 euros à secção de futebol do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Sr. Vereador. Pronto, sabendo nós que quer as associações, quer os clubes têm sempre grandes dificuldades em manter as suas atividades, nós somos sempre favoráveis a qualquer apoio que o município possa dar. E nesse sentido, e estando o ponto bem enquadrado, pode pôr à votação. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, relativamente ao ponto 9, atribuição do apoio financeiro à secção de futebol sénior do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria. Neste caso é por unanimidade dos presentes. Pois, ou por unanimidade dos presentes. Exatamente. Sendo assim, acho que estamos em condições de chamar os colegas de mesa para dar por terminada a reunião. Está terminado o ponto, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, retomo aqui as minhas funções. Retomamos ambos, eu e o Sr. Vereador João Pedro Arraiolos. O último ponto da nossa ordem de trabalhos é a proposta de elaboração de normas provisórias ao Plano Diretor Municipal de Alpiarça, que vem também para deliberação. Eu aqui queria fazer uma breve nota também para a informação dos senhores vereadores, que é o seguinte: nós, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, concluímos o processo e temos já a reunião de conferência procedimental das entidades marcada para o dia 29 de abril, com a entrega já de todos os elementos necessários e as várias entidades já foram notificadas para poder emitir os respectivos pareceres e, portanto, o processo do PDM está a decorrer agora o seu processo normal, com todos os constrangimentos que entretanto tivemos, mas que já foi possível ultrapassar. No entanto, nós temos duas intenções de investimento que foram manifestadas já há algum tempo relativamente a terrenos contíguos à zona industrial da Alpiarça e que estão fora quer do plano pormenor da zona industrial, quer do PDM em termos mais genéricos. Um deles é uma proposta de investimento por parte da Lagoalva, no seu terreno, no terreno que é a sua propriedade, que é contíguo exatamente à zona industrial, e a outra é uma proposta de investimento da Suprema relativamente ao terreno que adquiriu ao município, que também é contíguo à instalação industrial que lá tem. Estes dois terrenos têm condicionantes, aliás, como quase todos os terrenos que não estejam já dentro do próprio PDM ou que não estejam já afetos a outro uso, praticamente todos os terrenos têm condicionantes, sejam de REN, sejam de RAN, sejam arqueológicas. Neste caso estamos a falar de condicionantes de REN e RAN. E nós, no sentido de darmos provimento às manifestações de interesse e aos investimentos que estão previstos, num caso estamos a falar da construção de uma adega nova, no caso da Lagoalva, e no caso da Suprema estamos a falar de um investimento que pode rondar os quase 50 milhões de euros com criação de 100 postos de trabalho. Estamos a falar de um investimento que é estruturante e que é muito importante para o concelho, naturalmente, quer em termos de criação de postos de trabalho, quer em termos de movimentação económica dentro do concelho. E, portanto, nós, no sentido de anteciparmos as condições que permitem materializar esse investimento, encetámos um processo de criação de normas, de estabelecimento de normas provisórias ao plano diretor municipal, de forma a conseguirmos ter condições do ponto de vista dos planos de gestão territorial, conseguirmos viabilizar estes investimentos.
E, portanto, este conjunto de normas provisórias ao Plano Diretor Municipal que vem agora à Câmara para aprovar, no sentido de lhe ser dada sequência, quer com a questão da remoção dos constrangimentos em termos de REN, que também está a ser já devidamente trabalhado, no sentido de nós viabilizarmos este investimento o mais rapidamente possível. Nós sabemos que estas circunstâncias de termos planos de gestão, temos neste caso instrumentos de gestão do território que estão ou desatualizados ou que não estavam preparados para determinado tipo de investimentos, são um constrangimento objetivo. E, neste caso, o constrangimento ainda é maior porque estamos em fase de revisão do PDM e, portanto, isto tem que bater tudo certo em termos de qual é que é a proposta final que o município apresenta para o PDM. As normas têm que se conformar com essa proposta final. Houve aqui um trabalho desenvolvido que foi assumido pelo município, mas que nós consideramos que é estrategicamente importante e isto não tem nenhum impacto relativamente à questão da prossecução da revisão do PDM. Uma coisa corre paralelamente com a outra, desde que não entre em contradição, e a nossa intenção é que antecipe, no fundo, aquilo que depois o PDM já vai fixar quando estiver devidamente consolidado na ordem jurídica. Não sei se tem algum esclarecimento, eu estarei disponível. Sr. Vereador, faz favor. Portanto, não ouvi atentamente aquilo que a Sra. Presidente disse e, portanto, também do pouco tempo que nós tivemos para analisar a documentação, portanto, devia acrescentar mais alguma coisa que não tinha percepcionado essa questão em concreto, porque nós recebemos a documentação ontem, já depois à tarde, salvo erro, e praticamente só à noite é que eu consegui olhar um bocadinho para isto, quer eu, quer a vereadora Fernanda, e portanto, não pondo em causa todo o trabalho que está aqui desenvolvido portanto, e a própria credibilidade do próprio documento, mas nós iremos optar pela abstenção, no sentido de não termos tido tempo suficiente para termos uma opinião mais concreta em relação àquilo que nos é proposto. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Só esclarecer, nós tivemos ontem à tarde uma reunião por videoconferência com a CCDR-LVT e com a empresa que está a prestar este serviço ao município. E a razão pela qual estes documentos foram mais tarde, na terça-feira, e a razão pela qual estes documentos foram mais tarde foi exatamente porque nós só consolidámos este caminho, digamos assim, com a própria CCDR nessa reunião e, portanto, foi necessário estabelecer, ir buscar a proposta que a empresa tinha construído e fazer a própria apresentação e a proposta de forma a que pudéssemos agilizar este processo, porque quanto mais depressa as coisas estiverem devidamente aprovadas nos órgãos, mais fácil é desencadearmos a possibilidade das empresas avançarem com o investimento. E, portanto, eu pedia desculpa por esse facto, agradecendo a compreensão dos senhores vereadores. Sim, faz favor, senhor vereador. Dizer que, conforme disse o vereador João Pedro, nós sabemos da importância do documento, no entanto, e eu também, de ontem à tarde para hoje, isto é um documento com 76 páginas e eu nem sequer tive tempo de chegar a meio, por isso a nossa abstenção. Muito bem, eu compreendo e aceito, e até porque isto são coisas um bocadinho pesadas do ponto de vista da nossa própria análise, claro. Porque são documentos muito técnicos e muito... Mas, no fundo, o que é importante é que os senhores vereadores conheçam porque é que se desencadeou este processo, sim. Qual é que é o seu objetivo portanto, isso era fundamental também para podermos fazer uma análise, ainda que não seja muito profunda, mas que seja uma análise que viabilize esta possibilidade. Muito bem, muito obrigada então. Eu punho ao ponto à votação proposta de elaboração de normas provisórias ao Plano Diretor Municipal da Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Então chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos.
ao Sr. Vítor connosco. Boa tarde, Sr. Vítor. Muito obrigada. Ele não quer fazer nenhuma intervenção, faz-nos companhia e nós temos muito gosto em que esteja. E eu dava a palavra então à Vanessa para ela nos ler a minuta da ata.